paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Ricardo José e o objetivo deste canal é levar uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu agradeço você por ter clicado neste vídeo e peço que fique até o final. Peço que você deixe o seu like para que a plataforma compreenda que este é um conteúdo bom e que pode indicar para outras pessoas. E você também pode estar fazendo isso, compartilhando com seus amigos, com seus familiares. E que todas as manhãs nós temos aqui a oração da manhã falando com Deus. Por isso, se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo. Nós estamos meditando aqui no primeiro evangelho de João, aliás, no primeiro capítulo do evangelho de João, a partir do primeiro versículo que fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez. Amém? Muito bem, meu querido. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, e aqui nós vemos que existe algo poderoso. Aqui, a primeira menção que o João faz é que ele fala assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 3 ele fala assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, notemos que o próprio Jesus, ele é o verbo é a palavra, o verbo é a ação de Deus na criação, a ação do próprio Jesus na criação de todas as coisas. Mais na frente, no versículo 10 ele fala assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ou seja, a própria criação não conheceu Jesus, E o 11 fala assim: veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Então, Deus, ele tem um plano de salvação. Deus, ele tem um plano para a minha vida. Deus, ele tem um plano para a sua vida. Deus, ele tem um plano para a nação, para o povo que veio da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, no princípio, a ação de Deus criou todas as coisas. O verbo, é a palavra, é a atividade. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora vem a parte que eu acho excepcional. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Meu querido, por que eu insisto nessa palavra? Porque aqui tem o segredo, a revelação, a graça poderosa de quem quer ser alguém que quer vencer, não somente na sua vida, aqui, enquanto está aqui, mas que quer ter uma vida na presença do Criador de todas as coisas. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele não veio para este mundo, ele não veio aqui para não fazer nada, pelo contrário, ele veio com um plano de salvação, primeiro para a sua nação, para o seu povo, para aquele povo escolhido que foi prometido a Abraão, que de Abraão sairia seria abençoado todas as nações, que de Abraão teria uma nação que seria a nação que iria testemunhar o poder de Deus. Foi para isso que Deus chamou Abraão, para criar uma nação, para representá-la aqui na terra, para concluir, para continuar, na verdade, para continuar o seu plano de salvação para esta terra que já estava no pecado. Porque quando nós lemos no livro do Gênesis, nós vamos encontrar que lá já tinha a promessa de Jesus vir
para salvar o mundo, porque ele disse que da semente da mulher nasceria um que viria pisar na cabeça da serpente. Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui o cumprimento da palavra, quando João declara que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Aqui mostra que Deus, ele tem o controle de tudo. Aqui mostra que Jesus Cristo tem o controle de tudo. Aqui fala que ele não deixou, não foi as pessoas que mataram, não foi o pecado que matou, mas ele mesmo se entregou em favor. Não foi o pecado que matou Jesus. Não foi vamos dizer assim, a minha transgressão ou a transgressão do mundo, não foi nada disso que matou. Pelo contrário, ele, por ter controle de tudo, por ter criado tudo, ele mesmo entregou a sua vida. Entregou a sua vida. Ele mesmo, você não pode tirar, mas eu a dou. Então Jesus, o próprio Deus, deu a sua vida. Por que ele se fez carne? Porque era necessário para mim, para você, nós vemos aqui que existia um sacrifício de um animal puro, um sangue puro. Então pegava um cordeiro, um animal novo, de um ano, sem defeito, sem mancha, puro, limpo, perfeito, e sacrificava em favor da nação, em favor da pessoa, em favor da família, era sacrificado. Jesus, ele veio de forma milagrosa, pela ação do Espírito Santo. Da mesma forma que Deus cria o homem no Éden e sopra o seu Espírito nas narinas do homem e ele passa a se tornar um ser vivente, da mesma forma ele faz isso, ele escolhe uma serva, uma mulher virgem, e através dessa mulher ele faz com que venha o Verbo, faz com que Jesus se fez carne, se faça carne, para habitar no nosso meio, para cumprir todo o ritual da lei, cumprir toda a lei, não revogar, mas que essa lei ela possa ser o espelho de dizer para mim que eu jamais, por meus esforços, por meu entendimento, eu iria cumprir essa lei. Isso mostra que sem Jesus o homem não consegue a salvação. Isso mostra que sem Jesus eu não vou conquistar o meu lugar ao lado de Deus ou com Deus. Por quê? Porque Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a luz. E tudo isso é algo maravilhoso. E você precisa, eu preciso, nós precisamos, o mundo precisa conhecer, o mundo precisa conhecer o seu Criador, o mundo precisa conhecer aquele que o criou, porque ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. E agora? O mundo vai conhecer Jesus através de quê? Através da minha vida. Por quê? Porque eu recebi um poder de me tornar filho de Deus, porque eu creio no seu nome. O 13 fala assim, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, ou seja, do homem, mas da vontade de Deus. Então, como eu nasci pela vontade de Deus, agora eu vou fazer com que a minha vida seja um testemunho vivo, para que outros possam entender, compreender que Deus é o nosso Criador, o nosso Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A ação, a minha palavra, ela tem que estar acompanhada com a palavra da palavra de Deus, com a palavra de Jesus. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus ele fala sobre a videira verdadeira, e ele diz que se aquele que não estiver enxertado nele, não pode viver de uma forma digna. Por quê? Porque não irá receber a seiva. Um ramo não pode produzir frutos, pelo contrário, se um ramo estiver desligado da árvore, ele vai morrer, ele vai secar, ele vai perecer. Por isso nós devemos estar em Cristo Jesus, para que a palavra dele esteja em nós, e a palavra dele estando em nós, a palavra dele estando em você, o que é que vai acontecer? Você vai pedir as coisas segundo a vontade de Deus, e tudo
vai acontecer. Por quê? Porque você está andando dentro da palavra, do propósito, do desígnio que Deus tem para a vida daquele que o busca, daquele que está ali. E o Senhor Deus poderoso, ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus ele abençoa. Deus ele abençoa aqueles que o procuram. Deus ele abençoa aquele que se coloca na brecha da oração, da intercessão, que se coloca na brecha da sua graça, da sua bênção, que se coloca, que se lança, quando se arrepende, quando confessa, né? Aos que creem no seu nome, creem no nome de Jesus. Não é apenas crer, mas é viver, é fazer, é estar envolvido, é estar ali, sabe, na presença do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque quem anda com Deus não nasce segundo a vontade da carne ou a vontade do homem, ou seja, da sua própria vontade. Nasce sim da vontade de Deus. Para quê? Para que a glória dele seja manifestada na vida daqueles que o buscam. Amém, meu querido? Meu querido, que Deus possa abençoar a sua vida. Creia em Jesus. Busque o Senhor enquanto se pode encontrar, enquanto se pode achar, porque da sepultura não se pode louvar a Deus. Da sepultura não pode haver arrependimento, porque depois que o homem desce à sepultura, não tem mais jeito, não tem mais jeito. É necessário que enquanto você está vivo, enquanto você respira, você pode estar em qualquer situação que você esteja, você pode estar sofrendo o que estiver sofrendo, mas se você receber a palavra de Jesus no seu coração, se você acreditar que Jesus pode transformar a sua vida, ele vai começar a fazer uma transformação de dentro de você para fora. Pode ser que o seu corpo vai sofrer algumas coisas devido a algumas intemperâncias da vida, mas a sua alma, o seu espírito vai estar ligado com Deus e ele vai gerar dentro de você uma paz, vai gerar dentro de você uma vida que vai levar você para uma vida na presença dele. Por isso, meu querido, minha querida, é importante demais que o nosso coração ele possa ser um coração quebrantado na presença de Deus. É necessário que haja arrependimento sincero no nosso coração, confissão sincera dos nossos pecados, mudança de hábitos, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança no nosso falar, do nosso conversar, da maneira da gente se divertir, da maneira da gente passar o nosso tempo. Tem que ter uma mudança radical em nossa vida, para que nós deixemos esse mundo pecaminoso, deixemos as práticas desse mundo, não nos conformando mais com este mundo, mas buscando uma transformação na nossa mente, no nosso caráter, na nossa vida, para agradar aquele que todas as coisas criou. E Deus tem o controle de tudo. Ele permite, sabe, todas as coisas. Existe a vontade permissiva de Deus e a vontade abençoadora. Eu gosto de dizer assim, por quê? Porque a vontade permissiva de Deus é a vontade que está acontecendo no mundo, cada um seguindo o seu próprio curso, cada um fazendo aquilo que está de acordo com aquilo que ele acha correto. Essa é a vontade permissiva. Deus permite porque ele respeita, ele não vai invadir a sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Essa palavra está escrita no livro do Apocalipse e está dizendo que qualquer pessoa que abrir a porta, qualquer um que ouvir a mensagem do Evangelho, hoje chegado para todos, qualquer pessoa que ouvir a mensagem do Evangelho e abrir a porta do coração com arrependimento, com confissão, deixar o Espírito Santo entrar na sua vida, começar a conduzir você, é você mudando a sua forma de ser, de ver, de achar, de pensar, você vai ver o Espírito Santo, ele vai cear contigo e você vai cear com ele. Isso é comunhão, isso é comunhão, meu querido. E nunca na história que você lê na palavra de Deus, nunca vi nenhuma pessoa que se aproximou do Deus Altíssimo, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos,
chegar na presença de Deus e ser rejeitados. Todos aqueles que se achegaram com sincero arrependimento, todos aqueles que chegaram acreditando no Deus poderoso, eles foram aceitos. E a própria palavra registra algumas pessoas que foram importantes, que não faziam parte da nação de Israel, mas acreditaram no Senhor Deus, e essas pessoas foram aceitas. Por isso é importante nós meditarmos na palavra, lermos a palavra, conhecer a palavra, saber como tudo aconteceu, para que nós hoje possamos nos aproximar de Deus, porque Ele é quem fez todas as coisas. Ele é a luz que resplandece nas trevas, e as trevas nunca vão compreender a luz. Então, para que você saia das trevas do conhecimento, você tem que ir se aproximar da luz da verdade, que é Jesus. Porque Jesus é a luz que ilumina, e nós temos que compreender isso para que possamos chegar cada vez mais perto de Deus. Deus tem um chamado para você. Deus quer que você faça parte da vida com Ele. Por isso é importante você buscar esse Deus enquanto você está vivo e pode encontrar, porque qualquer momento você poderá ser chamado, e aí o que você terá para apresentar diante daquele que fez todas as coisas? Porque um dia todo joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar que Ele é Deus. Agora, de que lado você está? De que lado você vai ficar? Então, o convite para você é esse: busque o Senhor enquanto se pode achar. Ele é o princípio, é o meio e é o fim. Ele é a vida, Ele é a luz, Ele sabe de todas as coisas. Amém? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Agradeço você. Não se esqueça, deixa o seu like aí. Se inscreva se não for inscrito. Compartilhe com os seus amigos. Compartilhe com a sua família. Ative o sino da notificação para ser notificado toda vez que postarmos o vídeo. Meu querido, fica na paz. Que Deus possa ter abençoado grandemente a sua vida com esta mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica na paz, que Deus te abençoe.